O secretário do Tesouro Scott Bessent deu uma entrevista muito interessante em um podcast, deixando bastante clara a sua insatisfação contra o Fed, contra tudo que eles estão fazendo e talvez dando alguns indícios de como essa possível fusão do Fed dentro do governo americano vai dar ali o poder para eles voltarem a crescer a economia e tomarem as rédeas de tudo isso, né? Mas como é que funciona toda essa dinâmica? E é isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então, esse daqui foi um podcast chamado All In, né, onde o Scott Bessent deu uma entrevista falando claramente sobre como ele, como o Fed, na verdade, criou uma desigualdade dentro da economia americana, né, dentro da sociedade. E eu já falei, né, para quem segue esse podcast, eu já falei bastante do K-shaped economy, onde você tem ali as pessoas que detêm ativos, que é a parte de cima da letra K, né, que a gente chama economia no formato de K. Então, quem detém ativos consegue fazer ali um efeito meio que um círculo vicioso, né? Um ciclo vicioso onde você acaba detendo cada vez mais ativos, usando os juros desses ativos para comprar mais ativos e acumulando riquezas. Agora, se você não os detém, você acaba ficando ali na corrida dos ratos, né? Simplesmente com salários e perdendo seu poder de compra ao longo do tempo pela diluição. E, segundo Scott Bessent, o Fed fez isso via QE, mas não necessariamente pelo formato de impressão de dinheiro direta, numa injeção direta, como eu explico bastante, né, que são os gastos fiscais, inclusive feitos pelo próprio Tesouro, mas de uma forma um pouco diferente. Mas como é que é essa dinâmica exatamente? Mas antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, sobre como que os ativos de fato são influenciados pela impressão de dinheiro, entre aspas, você pode nos seguir aqui no Substack, onde eu tenho vídeos gratuitos de segundas às sextas-feiras, onde você pode entender aqui exatamente como as coisas funcionam, mas a gente entra em detalhes de fato na Universidade OmniMacro, onde membros podem acompanhar todos os finais de semana ali os bastidores da liquidez do mundo, que provavelmente você não está vendo em nenhum outro lugar. Agora, diante de tamanho caos, né, diante da possibilidade do Fed ser completamente engolido ali, ou ter a mudança completa nesse fourth turning que a gente chama, né, quando o Fed, a gente muda completamente como as instituições acabam funcionando, você pode ter uma referência para os seus investimentos aqui, onde a gente publica o nosso próprio portfólio OmniMacro, aqui chegando perto ali dos 23% desde o dia 4 de abril. E os membros também podem ver exatamente no que estamos investindo e você pode ver as alocações em tempo real. Todos os links na descrição abaixo. Então, vamos voltar para a curva de juros para a gente entender um pouco da diferença entre o que o Fed está fazendo e o que o Tesouro está fazendo. Porque, por um lado, quando você fala de QE, né, eu já expliquei, inclusive, para membros que o Fed não está fazendo QE nesse exato momento, ele está fazendo operações chamadas de RMO, mas a gente precisa entender um pouco do que mudou o sistema global, né, a forma do sistema monetário, principalmente depois de 2008, porque o foco do QE, que é nada mais nada menos do que uma troca de ativos entre o Fed e bancos, onde o Fed injeta bank reserves, ou seja, reservas bancárias, que não são dólares em conta corrente, são tokens interbancários. Ele pega isso dos bancos, mas comprando títulos de longo prazo. O QE tem um foco no longo prazo, com valores extremos, né? Quase que como um controle de curva de juros ali, nesse sentido. E isso, segundo o Scott Bessent, isso criou ali uma inflação nos preços dos ativos, porque os receptores dos bank reserves agora seriam obrigados a ir para outros lugares, porque eles não detêm mais aqueles bonds. Então eles teriam que trocar de títulos e estariam sendo obrigados a aumentar o seu risco. Então eles iriam para uma bolsa de valores, eles iriam comprar junk bonds, ou iriam fazer alavancagens, ou comprariam derivativos, etc. E isso cria ali uma forçação na economia, que não se trata da economia real em si, de pessoas de fato investindo em empresas reais, mas sim a obrigatoriedade na busca pelos lucros, criando arbitragens em títulos mais arriscados, mas também com maiores retornos. Então essa, em princípio, é a teoria ali dada pelo Scott Bessent.
tem mais ou menos um princípio, mas não é bem isso e não é sempre. É sempre um pouco mais complicado do que a gente imagina. Só que talvez o que seja interessante, que ele também passou nessa entrevista, é o fato de que ele fez uma comparação ali do Fed com hedge funds. Então ele falou, olha, literalmente o que o Fed está fazendo hoje é virando um grande hedge fund que fica brincando ali com o mercado, fazendo especulações específicas, tal, movendo, trazendo juros para cá, para lá, para ver se você cria algum tipo de cenário desejado. Isso, inclusive, é interessante porque é exatamente o que o Fed faz nesse sentido, né? Toda vez que você tem algum tipo de reunião do FOMC, falando sobre os juros, nada mais é do que o que a gente chama de forward guidance, ou seja, você tem o Fed tentando convencer o governo, tentando convencer o mercado de agir conforme ele espera, mas usando muito mais narrativas do que mecânica monetária de fato. Afinal de contas, mesmo com esse movimento que eu acabei de descrever do QE, pessoas como Jeff Snyder, por exemplo, vão dizer que, na verdade, isso é totalmente irrelevante, porque é simplesmente uma troca de ativos, e o que o banco vai fazer depende exclusivamente da sua percepção de risco. Então, você tem sempre a jogada de que alguém vai trazer ali os argumentos, né, para vender o seu próprio peixe, que é o caso do que o Tesouro está fazendo nesse exato momento. Mas agora, qual que é a bronca aqui? O que isso vai refletir de diferente para 2026? E é um assunto que a gente vai explorar, um tema que a gente vai explorar cada vez mais, é que nós estamos diante de um movimento que estamos próximos a ver uma mudança drástica no Fed, onde ele provavelmente vai ter alguém muito mais próximo do governo Trump, e essa pessoa que até o próprio Trump disse, né, se for uma pessoa que não concorda comigo, ela simplesmente não vai ser chairman do Fed. Então vai ser uma pessoa extremamente dovish, vai querer cortar juros acima de tudo e vai fazer os estímulos possíveis e imagináveis. Na verdade, ele vai trazer as melhores condições para que o Tesouro possa fazer um trabalho de monetização da dívida americana. E é aí que a gente precisa ver como que o Tesouro está fazendo, na verdade, a mesma coisa que está criticando o Fed, mas ao mesmo tempo usando os gastos fiscais para tentar dar um boost na economia americana. Então, como é que funciona isso? Diferente do QE, que está lidando aqui com a parte longa da curva, o Scott Bessent, né, o Tesouro, está focado aqui, ó, nessa parte curta, que são os famosos T-bills. E quem acompanha esse podcast sabe que eles são os responsáveis por serem a calção ou colateral de 80% de toda a dívida criada no mundo, a dívida interbancária, que é o mercado de Ripple, né, que eu falo muito nesse podcast. Então, tanto o Fed quanto o Tesouro, na verdade, apesar de inimigos ali, de dois lados diferentes, ambos estão preocupados com esse mercado, porque se esse mercado não funciona, você não tem o fluxo de capitais da forma que você precisa, você não tem o carry trade japonês, você não tem a reciclagem mundial dos dólares dentro do mercado americano, você não tem a SP500 subindo, por exemplo. Então, os mercados são movidos por liquidez e a liquidez é decidida por Ripple, né? Não é tanto os fundamentos de uma ação da Apple, da Microsoft, quantos iPhones a Apple vende, isso se torna cada vez mais irrelevante. Basta você estar dentro da SP500 que os índices vão receber fluxo passivo, e esse fluxo passivo vem desse mercado, certo? Para quem for mais novo aqui, né, sabe exatamente, vai saber um pouco melhor do que eu estou falando aqui. Então, nesse caso, aqui tem duas coisas que estão acontecendo. Primeiro, que o Tesouro Americano está focado em emitir mais dívida aqui, e você vê que a demanda é maior aqui, porque a linha está mais baixa, né? Os juros aqui estão mais baixos, o que sugere que os preços deles estão mais altos, ou seja, a demanda está nessa barriga toda aqui, e é exatamente o que é necessário para fazer o crédito fluir. Então, o Scott Bessent vai focar em emitir cada vez mais títulos da dívida pública americana em T-bills, em short term, né, curto prazo, justamente para permitir que isso aconteça. Só que, ao mesmo tempo, quando você faz essa emissão, você suga a liquidez do mercado e você tenta corrigir isso, fazendo com que os bancos tenham o que eles querem para que eles gerem crédito. Só que, para eles fazerem isso, e compensar essa sucção de liquidez, eles precisam ter a confiança de que as coisas vão melhorar nas condições, né? Que o risco de crédito interbancário esteja diminuído. E o que eles querem fazer? Literalmente, o que o Darius Dale chama de run it hot, ou seja, você precisa pisar no acelerador. A dívida americana não é
uma coisa a ser resolvida, né? Ou seja, na verdade é uma coisa para ser abraçada. Nós precisamos monetizar. Então, ao invés de a gente focar em austeridade, que era aquele paradigma paradigma B, que eu já expliquei, né, bastante, onde você tem que fazer cortes, etc., focar na população e não em Wall Street, aqui nós vamos fazer o contrário, nós vamos abraçar tudo isso, só que a gente quer acelerar a economia mais rápido do que o crescimento da própria dívida. Essa é a aposta que está sendo feita agora, e isso acaba criando uma mega oportunidade, que até segundo, né, o analista Darius Dale, que sabe que guia bastante, inclusive, o nosso próprio portfólio aqui, que a gente está focado justamente em como investir no caos. E uma das grandes coisas que vem apontando isso é justamente o movimento do ouro, né? Eu já falei em vários outros capítulos como o ouro vem se movimentando muito, mas talvez uma outra faceta que a gente não tenha falado sobre o ouro em si é como que a maioria dos investidores institucionais hoje continuam ignorando o ouro como algo a se fazer parte de um portfólio permanente. Por quê? Porque antes você tinha o clássico 60-40, né? 60% ações e 40% bonds, ou 40-60, né? Dependendo da sua idade, da sua alocação, etc. Mas sempre uma coisa, se eu quero me arriscar, eu vou para ETFs, eu vou para ações, e se eu quero ser mais conservador, eu vou para bonds. Mas nós estamos diante de talvez um cenário onde os bonds vão ficar bem mais baratos do que nas décadas passadas, porque os juros continuam estando altos, né, relativamente às décadas passadas. Então eles não podem mais fazer parte desse tipo de portfólio, porque quem investiu em bonds continua perdendo dinheiro nesse exato momento. Então o foco dele é de ver que a maioria das pessoas ainda não entendeu que o ouro deveria fazer parte de um portfólio permanente, substituindo os bonds, como sendo essa opção segura, meio que voltada para o resto do mundo. Só que é aquela coisa, né? O Tesouro quer continuar mantendo a demanda pelos treasuries americanos ao mesmo tempo, porque você não consegue fazer repo com ouro, você só faz isso com treasuries, pelo menos por enquanto, até que nós temos uma mudança de sistema completa. Então isso cria uma mega oportunidade, que apesar de muitos chamarem isso de debasement trade, né, porque nós estamos tendo uma hiperinflação do dólar, é um momento de tudo explodir, na verdade a gente precisa tentar olhar de uma forma mais talvez um pouco mais fria, entender que esse movimento aqui do ouro existe e muitos acreditam nessa tese do debasement trade, mas na verdade o ouro está mudando completamente a sua forma de composição nesse tipo de portfólio, baseado em quê? Baseado numa economia onde você vai ter que pisar no acelerador. Então os gastos fiscais, que foram bastante ali a locomotiva da economia americana, não vão só continuar, eles vão ser hiperacelerados. É o foco. Então, a partir de agora, você vai ter uma presença estatal muito maior na reconstrução da nova economia americana, se você for acreditar no que o Scott Bessent está falando. E aqui ele demonstra que está bastante sério nessa questão, né? Nos investimentos específicos, em trazer fábricas para os Estados Unidos, etc. Tudo isso vai exigir uma série de investimentos, de injeções diretas, e essa sim é a real impressora comparada com o que o Fed, que as pessoas acham que o Fed faz, né? Que QE não é a impressora de dinheiro como as pessoas imaginam, mas os gastos fiscais, eles sim são uma injeção direta em contas correntes de empresas, de pessoas físicas, de tudo quanto é de servidores públicos, né? Cargos públicos, cargos na saúde, por exemplo, que trouxeram bastante do crescimento ali do PIB americano. Então tudo isso só vai se intensificar, e uma das formas de você fazer isso é justamente com ouro, por exemplo, e Bitcoin, no caso, apesar de que ele não está respondendo nesse exato momento, mas a combinação dos dois vai fazendo, segundo a análise do Darius Dale, né, uma coisa que a gente concorda, inclusive, aqui nesse canal, e faz parte do nosso portfólio, inclusive, nos tratou muito bem durante esse ano, para quem acompanhou, é exatamente o paradigma D. É o paradigma de você literalmente pisar no acelerador da forma mais rápida possível, e onde você pode esperar ali impressões reais de dinheiro de onde você não espera. E aí é importante você ficar preparado para isso, porque parte vai se transmitir em
real crescimento econômico, e talvez isso seja bastante positivo, mas você sempre vai ter os efeitos colaterais dessa política, onde elas vão acabar se infiltrando em determinados ativos, o SP500, etc. Então, nesse tipo de contexto, fica difícil você ser bearish, apesar de toda a extensão de tudo, de todos os fundamentos estarem absurdos, né, das ações de empresas, etc., você acaba criando ali uma condição artificial, né, mas que talvez seja aí a nova era desse processo de desglobalização, de segurança nacional, de setores específicos que vão ser mais beneficiados do que outros, baseados nessas escolhas. Então, felizmente ou infelizmente, né, se você quiser proteger o seu portfólio, vai ser muito importante você ouvir o que o Scott Bessent vai ter para falar e principalmente a transição que vai acontecer com o fim da era Jerome Powell, que vai acontecer em maio de 2026.